Um pulso eletromagnético não é mais algo reservado para filmes de ficção científica ou ameaças hipotéticas distantes. Isso é real e está mais próximo do que a maioria das pessoas está disposta a admitir. Agências de inteligência já confirmaram que capacidades de PEM existem nas mãos de múltiplos adversários, e uma única detonação de alta altitude poderia desativar toda a rede elétrica em todo o país. Não por horas, não por dias, potencialmente por meses ou até anos. A comissão de PEN do Congresso alertou que a grande maioria das pessoas estaria completamente despreparada para o que viria a seguir, e que essa realidade é muito mais perigosa do que o próprio pulso. A parte mais inquietante é como ele começa silenciosamente. Não há aviso, nenhum anúncio dramático. Num momento, tudo funciona. No momento seguinte, não funciona. As luzes se apagam instantaneamente. Os eletrodomésticos ficam em silêncio. A tela do seu telefone escurece na sua mão. A princípio, seu cérebro busca-se a explicação mais confortável. Um blackout normal. Uma falha temporária. Algo que será consertado em breve. Mas essa suposição é exatamente o que separa aqueles que mantêm o controle daqueles que ficam para trás. Quando a rede cai em um cenário de PEN, não é apenas a eletricidade que desaparece. A comunicação desmorona, o transporte falha, os sistemas de água param, as cadeias de suprimentos congelam. E, ao contrário de tempestades ou interrupções regionais, a ajuda não chegará tão cedo. Não há equipes correndo para restaurar a energia. Não há caminhões chegando com suprimentos. A própria infraestrutura foi danificada. E a recuperação se torna um processo longo e incerto. Este é o momento em que a clareza importa. A primeira hora após um PEN determina a trajetória de tudo o que vem a seguir. Pessoas que reconhecem a extensão cedo agem decisivamente. Pessoas que hesitam tratam como um inconveniente. E esse atraso lhes custa recursos que nunca mais recuperarão. Não se trata de medo. Trata-se de entender as consequências. Uma falha de longo prazo da rede muda as regras da vida diária imediatamente, quer você aceite ou não. A maioria das pessoas não perceberá o que está acontecendo até que seja tarde demais. Elas esperarão, terão esperança, assumirão que a normalidade retornará. Mas, se você está ouvindo isso agora, você já está à frente dessa curva. Porque a sobrevivência nesse tipo de evento não é sobre força ou sorte. É sobre saber exatamente o que fazer, na ordem certa, começando imediatamente. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete é assumir que todo blackout é igual. Faltas de energia acontecem com frequência suficiente para que o cérebro queira categorizar este momento como familiar, gerenciável e temporário. Esse instinto é perigoso. Antes de ativar qualquer resposta séria de emergência, você deve confirmar com o que está realmente lidando, porque a natureza do evento muda tudo o que se segue. Saia de casa, se for seguro, e observe a cena ao seu redor. Olhe para as casas na sua rua. Múltiplas casas estão completamente escuras, não apenas sem luz, mas silenciosas, sem vida. Ouça com atenção. Você ouve geradores ligando? Ou há um silêncio antinatural pairando no ar? Preste atenção aos detalhes que as pessoas geralmente ignoram. Alarmes de carro disparam de repente sem motivo? Tente ligar seu veículo se puder. Se ele estava funcionando minutos atrás e agora não faz absolutamente nada, nem mesmo um clique fraco. Isso importa. Agora, olhe para o carro do seu vizinho. Se o dele também está morto, especialmente modelos mais novos, o padrão começa a se formar. Verifique os dispositivos à bateria em seguida. Um relógio de pulso simples, uma lanterna, qualquer coisa puramente mecânica ou analógica. Se esses ainda funcionam, enquanto seu telefone, laptop, roteador e eletrônicos do carro estão completamente inoperantes, não apenas descarregados, mas sem vida, você não está mais lidando com uma interrupção rotineira. Este passo de confirmação é crítico, porque determina sua mentalidade. Um blackout normal significa conservar, esperar e adaptar-se lentamente. Um PEN significa que não há cavalaria vindo por aí tão cedo. A infraestrutura não está apenas offline,
está danificada. Os reparos não são medidos em horas ou dias, mas em semanas ou meses. Essa percepção pode ser aterrorizante, mas também é esclarecedora. Ela remove a falsa esperança e a substitui por urgência. Há uma razão pela qual pessoas experientes enfatizam os primeiros 60 segundos. Essa breve janela é onde a negação dá lugar à aceitação. Em interrupções passadas, bairros inteiros se dividiram em 2 grupos no primeiro dia. Um grupo tratou como um inconveniente, assumindo que a vida normal seria retomada em breve. O outro reconheceu a escala do problema e agiu imediatamente. No segundo dia, a diferença entre eles já era visível. Calma versus pânico. Preparação versus confusão. Não se apresse cegamente, mas também não hesite. Tire 1 minuto, observe, verifique e depois comprometa-se totalmente. Uma vez que você tenha certeza de que não é uma falha típica, não há benefício em esperar. Toda a vantagem significativa que você pode obter existe no início, não depois. O momento em que você confirma a verdade é o momento em que você para de esperar por resgate e começa a assumir a responsabilidade pela sobrevivência. Assim que você aceita o que aconteceu, suas prioridades mudam instantaneamente, quer você perceba ou não. Comida parece importante, informação parece urgente, mas nada disso importa sem água. Água não é apenas um recurso, é um relógio em contagem regressiva. Quando a energia falta em uma cidade, a água não desaparece imediatamente. Por um curto período, a pressão residual a mantém fluindo, criando uma perigosa ilusão de segurança. Essa ilusão desaparece rapidamente. Dentro de 30 a 90 minutos, as torneiras secam. E quando isso acontece, elas não voltam a funcionar silenciosamente. Elas permanecem em silêncio. É por isso que a hesitação é tão custosa. As pessoas que agem primeiro não precisam ser mais inteligentes ou mais fortes do que as outras. Elas só precisam se mover antes que a janela se feche. Abra todas as torneiras em sua casa e comece a encher tudo o que possa armazenar água com segurança. Panelas, jarras, garrafas, recipientes de armazenamento, até mesmo lixeiras limpas. Encha as banheiras primeiro, se as tiver, porque uma banheira padrão comporta cerca de 50 galões. Essa única decisão pode lhe render dias, às vezes semanas, de alívio. Muitas pessoas esquecem o aquecedor de água, mas ele guarda silenciosamente de 30 a 50 galões de água potável. Feche a válvula de entrada primeiro para que ele não esvazie quando a pressão da cidade cair, e essa reserva oculta se tornará um dos seus ativos mais valiosos. A matemática é desanimadora. Uma família de 4 pessoas precisa de pelo menos 1 galão por pessoa por dia apenas para sobreviver. Isso não inclui lavar, limpar ou cozinhar. 4 galões desaparecem mais rápido do que as pessoas esperam. Se você conseguir garantir 50 galões na primeira hora, você acabou de comprar quase 2 semanas de água potável sob racionamento estrito. Adicione higiene mínima, e você ainda está olhando para uma semana inteira ou mais de estabilidade relativa, enquanto outros já estão desesperados. A história tem repetido essa lição várias vezes. Durante fortes geadas e falhas de infraestrutura, as pessoas que encheram recipientes imediatamente sofreram muito menos do que aquelas que assumiram que a água voltaria em breve. Quando as bombas falham, o atraso entre o conforto e a crise é medido em minutos, não dias. Você pode purificar a água questionável depois. Você pode filtrar, ferver e tratá-la, se necessário. O que você não pode fazer é criar água do nada, uma vez que a pressão se foi. Há um peso psicológico neste momento. Enquanto você enche os recipientes, a realidade da situação se instala. O som da água jorrando se torna ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Cada recipiente representa segurança, mas também um lembrete de que agora você é responsável por cada gota que sua família consome. Este é o primeiro passo real para a sobrevivência a longo prazo e recompensa a decisão. Aqueles que agem rapidamente ganham controle. Aqueles que esperam descobrem quão rápido o controle desaparece.
No momento em que a energia acaba, sua geladeira deixa de ser um eletrodoméstico e passa a ser um relógio de contagem regressiva. O ar frio não é mais renovável. Cada segundo que passa aproxima você da deterioração, do desperdício e do arrependimento. O primeiro instinto de muitas pessoas é continuar verificando, abrindo a porta repetidamente, esperando que a luz de alguma forma volte. Esse instinto custa um tempo que você não tem. Cada vez que a porta se abre, o precioso frio escapa, e o que poderia ter durado dias começa a falhar em questão de horas. A regra é simples, mas difícil de seguir. Pare de abrir a geladeira e o freezer. Trate-os como cofres selados. Sua segunda ação deve ser a triagem. Decida o que vai estragar primeiro e lide com isso imediatamente. Carne moída frios, laticínios, ovos, sobras. Estes não são mais as refeições de amanhã. São o problema de hoje. Cozinhe-os enquanto ainda pode. Coma-os. Compartilhe-os ou preserve-os da maneira que estiver disponível. Se você ignorar esta etapa, perderá alimentos que não pode se dar ao luxo de perder. O freezer merece atenção especial. Um freezer cheio, se não for aberto, pode permanecer congelado por aproximadamente 48 horas. Um freezer pela metade pode durar apenas 24. O espaço vazio é seu inimigo, então encha-o com garrafas de água congelada se tiver. Elas agem como blocos de gelo, atrasando o descongelamento e ganhando tempo. Em climas frios, quando as temperaturas externas permanecem abaixo de zero, mover alimentos congelados para fora pode preservá-los por mais tempo do que um freezer sem energia jamais conseguiria. Esse ajuste simples salvou estoques inteiros de alimentos durante interrupções no inverno. Existem métodos mais antigos que as pessoas raramente consideram hoje em dia. Salgar pesadamente a carne, embora não seja perfeito, pode atrasar a deterioração e estender a usabilidade por dias. Gerações antes da refrigeração dependiam do sal porque funciona. Não é confortável, não é ideal, mas a sobrevivência raramente é. O relógio começou no momento em que a energia acabou, e fingir o contrário não o pausa. Além das calorias, há um elemento emocional aqui, que muitas vezes não é dito. A comida representa normalidade. Representa conforto, rotina e segurança. Vê-la estragar parece observar a ordem decair em tempo real. As pessoas que se adaptam mais rápido não são as que têm mais suprimentos, mas as que aceitam que as refeições agora são combustível, não prazer. Arroz, feijão, macarrão e enlatados podem ser chatos, mas sustentam a vida. Cada decisão nesta fase se acumula. Respeite o relógio e sua comida o apoiará. Ignore-o e ele se tornará outra fonte de estresse, desperdício e vulnerabilidade. Esta etapa não é apenas sobre preservação. É sobre mudar sua mentalidade da conveniência para a sobrevivência antes que as circunstâncias forcem essa mudança em você. Quando a rede colapsa, o dinheiro não desaparece, mas sua forma muda instantaneamente. A riqueza digital torna-se invisível e inútil no momento em que a eletricidade e as redes desaparecem. Contas bancárias ainda existem no papel, mas você não pode tocá-las, acessá-las ou trocá-las por comida, combustível ou remédios. Nessa nova realidade, o dinheiro físico recupera um poder que a maioria das pessoas esqueceu que ele já teve. Essa transição acontece silenciosamente, sem anúncios, e pega quase todo mundo de surpresa. A princípio, as pessoas assumem que os sistemas voltarão a funcionar em breve. Elas ficam em filas em lojas, passando cartões em máquinas sem vida, atualizando aplicativos de pagamento em telefones que não respondem mais. Em horas, a frustração se transforma em confusão. Em dias, a confusão se transforma em raiva. A verdade é que todo caixa eletrônico, todo sistema de ponto de venda, toda transação digital depende de eletricidade e conectividade. Sem eles, a única moeda que movimenta bens é o dinheiro em espécie e, eventualmente, a troca. É por isso que coletar dinheiro físico cedo importa. Verifique sua carteira.
gavetas, envelopes antigos, kits de emergência, qualquer lugar onde notas possam estar escondidas. Pequenas denominações são cruciais. Em um cenário de colapso, ninguém quer troco para notas grandes, mesmo que pudessem. A confiança se erode rapidamente e a verificação se torna impossível. Um punhado de notas de 1, 5 e 10 pode comprar muito mais valor prático do que uma única nota grande que ninguém quer arriscar aceitar. A história tem provado esse padrão repetidamente. Após grandes desastres, o dinheiro em espécie se torna a ponte entre a oferta e a necessidade, enquanto os sistemas digitais levam semanas ou meses para se recuperar. Pessoas que planejaram com antecedência conseguem garantir itens essenciais silenciosamente, sem chamar a atenção para si mesmas. Pessoas que não o fizeram são forçadas a situações cada vez mais desesperadoras, trocando favores, ferramentas ou comida pelo que antes poderiam ter comprado facilmente. Há também uma disciplina necessária aqui. O dinheiro em espécie é poderoso, mas também é perigoso se mal manuseado. Não divulgue que você o tem. Não o mostre ou fale sobre ele abertamente. Guarde-o, saiba exatamente onde ele está e use-o deliberadamente. Nos estágios iniciais do colapso, alguns dólares podem valer mais do que metais preciosos, mas apenas se você permanecer discreto. Essa fase expõe uma dura verdade sobre a vida moderna. A maioria das pessoas acredita que está financeiramente segura, mas sua riqueza existe inteiramente dentro de sistemas que podem apagar-se em um instante. Quando esses sistemas falham, a preparação não é mais sobre números em uma tela. É sobre o que você pode trocar fisicamente para atender às necessidades imediatas. Aqueles que entendem isso cedo navegam pela crise com muito mais controle do que aqueles que aprendem tarde demais. Transporte é uma daquelas coisas que as pessoas assumem que sempre estará lá, até que não esteja. Quando um pulso eletromagnético atinge, seu veículo pode parecer perfeitamente bem por fora, mas ser completamente inútil sob o capô. Carros modernos não são mais apenas máquinas. São computadores sobre rodas, repletos de unidades de controle eletrônico, sensores e sistemas de ignição digital. Um PEM não precisa destruir o veículo fisicamente para removê-lo da sua lista de opções. Ele só precisa silenciar os eletrônicos que o fazem funcionar. Se seu carro estava ligado quando o pulso ocorreu, as chances de dano são altas. Mesmo que estivesse desligado, tentar reiniciá-lo muito cedo pode terminar o que o surto inicial começou. É por isso que a avaliação importa. Se for seguro, abra o capô e desconecte a bateria, ambos os terminais. Essa ação simples isola os eletrônicos do veículo de novos surtos e lhe dá tempo para avaliar a situação sem causar danos adicionais. Pode não salvar um sistema danificado, mas pode evitar que um sistema que poderia ser salvo se torne permanentemente morto. A realidade incômoda é que a maioria dos veículos construídos nas últimas décadas não sobreviverá a um evento de PEM de alta altitude. Testes mostraram que a maioria sofreria falhas críticas, deixando as estradas cheias de máquinas imóveis. Em contraste, veículos mais antigos com eletrônicos mínimos, especialmente aqueles construídos antes que a ignição computadorizada se tornasse padrão, muitas vezes se saem muito melhor. Sistemas mecânicos não se importam com energia eletromagnética. Eles funcionam ou não funcionam, e muitos deles continuam funcionando muito depois que os sistemas modernos falham. Há uma certa ironia aqui. A velha caminhonete enferrujada que antes rendia piadas, de repente, se torna o ativo mais valioso do quarteirão. Mobilidade significa acesso a recursos, a capacidade de ajudar os outros e a opção de partir se permanecer se tornar muito perigoso. Sem ela, seu mundo encolhe rapidamente. Todo plano se torna local, todo erro mais difícil de escapar. Entender sua realidade de transporte molda cada decisão que se segue. Se você pode se mover, suas opções se multiplicam. Se não pode, deve se comprometer a ficar e defender o que tem. Nenhum caminho é inerentemente errado.
Mas fingir que você tem escolhas que não possui é perigoso. Esta etapa força a honestidade. A tecnologia oferece conforto, mas a simplicidade muitas vezes oferece resiliência. Em um mundo sem energia, os velhos métodos às vezes superam os novos de maneiras que ninguém esperava. Nem tudo morre quando um PEM atinge. Alguns dispositivos sobrevivem simplesmente porque estavam desligados, desconectados ou blindados por acaso. Nessas primeiras horas, seu objetivo não é mais salvar o que já está perdido, mas proteger o que resta. A diferença entre ter informações e operar na escuridão total pode determinar o quão bem você se adapta ao que está por vir. É aqui que o conceito de gaiola de Faraday se torna mais do que um termo técnico. Em sua essência, é simplesmente uma barreira que bloqueia a energia eletromagnética. Você não precisa de equipamento avançado para construir uma. Um recipiente de metal com tampa bem ajustada pode ser suficiente. Forre-o com papelão ou tecido, para que os dispositivos não toquem diretamente no metal. O contato direto cria um caminho condutor que anula o propósito. Dentro, coloque itens que ampliem sua capacidade em vez de seu conforto. Rádios, baterias sobressalentes, lanternas, telefones mais antigos, qualquer coisa que possa funcionar independentemente da infraestrutura moderna. Existem métodos mais simples também. Envolver dispositivos em tecido e depois envolvê-los em múltiplas camadas de papel alumínio pode bloquear a maioria das frequências nocivas quando feito corretamente. Pode não parecer impressionante, mas testes mostraram que mesmo soluções improvisadas podem ser notavelmente eficazes. Em um mundo sem rede, um rádio funcionando não é entretenimento. É consciência. É a confirmação de que você não está sozinho. É a diferença entre rumores e informações. A luz se torna igualmente valiosa. Uma lanterna funcionando pode mudar o quão seguras suas noites parecem. Baterias sobressalentes estendem essa segurança por semanas ou meses. Um rádio ou carregador de manivela, protegido adequadamente, pode servir como uma tábua de salvação muito depois de todo o resto silenciar. São itens pequenos, mas seu impacto psicológico é enorme. Saber o que está acontecendo além do seu ambiente imediato reduz o medo e melhora a tomada de decisões. Esta etapa é sobre pensar além da conveniência. Salve as ferramentas que multiplicam seu alcance, não as que simplesmente o distraem. Informação, luz e comunicação básica não apenas tornam a sobrevivência mais fácil, elas a tornam possível. Quando todos os outros estão adivinhando, aqueles que preservaram os dispositivos certos se movem com confiança. Em uma crise definida pela incerteza, essa confiança se torna um dos recursos mais poderosos que você pode ter. Quando a rede falha, a comunicação não desaparece lentamente. Ela se esvai. Os telefones se tornam objetos inertes em seu bolso, e a conexão constante em segundo plano com as pessoas que você ama é cortada sem aviso. Este é muitas vezes o momento em que o medo atinge o pico, não por causa da fome ou do frio, mas por causa da incerteza. Eles estão seguros? Eles sabem para onde ir? Eles estão tentando entrar em contato com você ao mesmo tempo em que você está tentando entrar em contato com eles? É por isso que o planejamento familiar é importante muito antes de um desastre acontecer. Na ausência de comunicação, um ponto de encontro claro e predeterminado se torna uma âncora. Ele elimina suposições do caos. Todos se movem para o mesmo local sem hesitação, confiando que os outros estão fazendo o mesmo. Perambular, procurar e improvisar desperdiça tempo e aumenta o risco. A convergência cria estabilidade. Para famílias com crianças, isso se torna ainda mais crítico. As escolas geralmente têm protocolos de emergência projetados para manter os alunos seguros no local até a chegada dos pais. Conhecer esses procedimentos com antecedência evita decisões tomadas pelo pânico que podem piorar as situações. Um ponto de encontro secundário é igualmente importante. Se a casa estiver inacessível, deve haver uma alternativa clara, seja a casa de um parente ou um marco específico, conhecido por todos.
Também há valor em pensar além da sua área imediata. Em muitas crises regionais, a comunicação de longa distância se recupera mais rápido do que as redes locais. Designar um contato confiável, fora de sua região, como um centro de informações, permite que as mensagens fluam indiretamente quando a comunicação direta falha. Todos entram em contato com essa pessoa quando possível, e ela retransmite informações entre os membros da família. É um sistema simples, mas já salvou vidas. Essa parte da preparação não é sobre equipamentos, é sobre confiança. Exige acreditar que sua família seguirá o plano quando o estresse for alto e o medo for intenso. Essa confiança não aparece automaticamente. Ela vem de conversas, repetição e ensaio. Discuta o plano. Faça perguntas. Certifique-se de que todos entendam seu papel. Em um mundo repentinamente despojado de conexão, aqueles que planejaram para o silêncio permanecem juntos, enquanto aqueles que não o fizeram são deixados procurando no escuro. Depois que a confusão inicial se acalma, uma realidade mais pesada se instala. Garantir água e proteger alimentos foram ações urgentes, mas agora vem a parte que testa a disciplina e o caráter. Você deve encarar o que realmente tem e por quanto tempo durará. Isso não é suposição ou otimismo, é aritmética. Cada lata, cada caixa, cada saco de arroz se torna um número em uma equação que determina seu futuro. Comece fazendo um inventário completo. Anote tudo: quantidades, calorias estimadas e a rapidez com que cada item será consumido. A maioria dos adultos requer cerca de 2.000 calorias por dia para manter a força e o raciocínio claro. Você pode sobreviver com menos, mas sobreviver não é o mesmo que funcionar. Quando as calorias caem muito, a tomada de decisões é prejudicada. Os ânimos se exaltam e os erros se multiplicam. A fome não é apenas desconforto, é uma deficiência cognitiva. O racionamento força escolhas desconfortáveis. Estender os suprimentos significa reduzir as porções, simplificar as refeições e abandonar a variedade. O que antes parecia um jantar normal se torna uma decisão estratégica. Arroz, feijão, macarrão, aveia e alimentos não perecíveis se tornam a espinha dorsal de sua dieta. O prazer dá lugar à eficiência. Você está comendo para abastecer seu corpo, não para satisfazer desejos. Esta fase também introduz uma tensão moral. Quando vizinhos vêm pedir ajuda, a matemática se torna emocional. Uma criança faminta em sua porta não se importa com seus cálculos. Decidir o quanto você pode dar, sem colocar sua própria família em risco, é uma das decisões mais difíceis que você poderá enfrentar. Compaixão e sobrevivência puxam em direções opostas, e não há uma resposta universal que pareça certa. A chave é decidir com antecedência, antes que o desespero ofusque o julgamento. O racionamento estende a segurança. Cada dia extra que seus suprimentos duram lhe dá mais opções, mais tempo para se adaptar, mais chances de as condições melhorarem. Pessoas que pulam esta etapa muitas vezes descobrem, tarde demais, que consumiram recursos como se a vida normal ainda existisse. Quando a percepção atinge, o pânico substitui o planejamento. Este é o momento em que a sobrevivência se torna pessoal. Números se transformam em responsabilidade. Cada refeição carrega um peso. Cada decisão ecoa no futuro. Aqueles que abordam o racionamento com calma e deliberação mantêm o controle. Aqueles que o evitam por desconforto entregam o controle às circunstâncias. Em uma crise prolongada, a disciplina não é crueldade. É o que mantém as famílias vivas. Depois que a confusão inicial se acalma, uma realidade mais pesada se instala. Garantir água e proteger alimentos foram ações urgentes. Mas agora vem a parte que testa a disciplina e o caráter. Você deve encarar o que realmente tem e por quanto tempo durará. Isso não é suposição ou otimismo, é aritmética. Cada lata, cada caixa, cada saco de arroz se torna um número em uma equação que determina seu futuro. Comece fazendo um inventário completo. Anote tudo: quantidades, calorias estimadas
e a rapidez com que cada item será consumido. A maioria dos adultos requer cerca de 2.000 calorias por dia para manter a força e o raciocínio claro. Você pode sobreviver com menos, mas sobreviver não é o mesmo que funcionar. Quando as calorias caem muito, a tomada de decisões é prejudicada. Os ânimos se exaltam e os erros se multiplicam. A fome não é apenas desconforto, é uma deficiência cognitiva. O racionamento força escolhas desconfortáveis. Estender os suprimentos significa reduzir as porções, simplificar as refeições e abandonar a variedade. O que antes parecia um jantar normal se torna uma decisão estratégica. Arroz, feijão, macarrão, aveia e alimentos não perecíveis se tornam a espinha dorsal de sua dieta. O prazer dá lugar à eficiência. Você está comendo para abastecer seu corpo, não para satisfazer desejos. Esta fase também introduz uma tensão moral. Quando vizinhos vêm pedir ajuda, a matemática se torna emocional. Uma criança faminta em sua porta não se importa com seus cálculos. Decidir o quanto você pode dar sem colocar sua própria família em risco é uma das decisões mais difíceis que você poderá enfrentar. Compaixão e sobrevivência puxam em direções opostas. E não há uma resposta universal que pareça certa. A chave é decidir com antecedência, antes que o desespero ofusque o julgamento. O racionamento estende a segurança. Cada dia extra que seus suprimentos duram lhe dá mais opções, mais tempo para se adaptar, mais chances de as condições melhorarem. Pessoas que pulam esta etapa muitas vezes descobrem tarde demais que consumiram recursos como se a vida normal ainda existisse. Quando a percepção atinge, o pânico substitui o planejamento. Este é o momento em que a sobrevivência se torna pessoal. Números se transformam em responsabilidade. Cada refeição carrega um peso. Cada decisão ecoa no futuro. Aqueles que abordam o racionamento com calma e deliberação mantêm o controle. Aqueles que o evitam por desconforto entregam o controle às circunstâncias. Em uma crise prolongada, a disciplina não é crueldade. É o que mantém as famílias vivas. Esta é a fase para a qual a maioria das pessoas nunca se prepara, porque exige uma mudança que é psicológica, não física. Muitos conseguem lidar com o primeiro dia. Alguns conseguem suportar a primeira semana. Mas, quando a realidade de que esta não é uma interrupção temporária se instala, que a rede pode não retornar por meses ou até anos, algo dentro das pessoas começa a rachar. A sobrevivência não é mais sobre reagir. Torna-se sobre como você vive dentro da crise. Um PEN não é um inconveniente de 3 dias. É uma longa descida para um novo normal. Quando as rotinas desaparecem, o tempo perde estrutura. E sem estrutura, o moral se erode. É por isso que estabelecer um ritmo diário não é opcional. É essencial. Horários para acordar, horários para as refeições, períodos de trabalho, períodos de descanso. Essas âncoras dão à mente algo a que se agarrar quando todo o resto parece incerto. O caos exterior exige ordem interior. Os papéis devem ser definidos. Alguém gerencia a água, alguém prepara a comida, alguém mantém a segurança, alguém monitora as informações. A responsabilidade compartilhada cria propósito, e o propósito impede que as pessoas afundem no desespero. A ociosidade é perigosa. Quando as pessoas se sentem inúteis, o medo preenche o vácuo. Pequenos objetivos importam mais do que grandes planos. Reforçar uma porta hoje, organizar suprimentos amanhã, preparar a coleta de chuva na próxima semana. O progresso, mesmo que lento, mantém a esperança viva. A saúde mental se torna tão crítica quanto as calorias. O tédio e o medo enfraquecem silenciosamente a resiliência. Livros, jogos, música, conversas. Não são luxos, são ferramentas para preservar a humanidade. A história mostra isso claramente. Em cercos e colapsos prolongados, as pessoas que sobreviveram não foram apenas aquelas com comida, mas aquelas que protegeram a cultura, a rotina e o significado.
Elas contaram histórias. Elas se reuniram. Elas se recusaram a deixar a crise apagar quem elas eram. É aqui que a fé, em qualquer forma que ela assuma, entra na equação. Quando os sistemas falham e a certeza desaparece, a crença se torna uma força estabilizadora. Não um otimismo cego, mas fé em valores, em responsabilidade, em algo maior que o medo. Ela molda como você trata os outros, como você suporta o sofrimento e como você define a própria sobrevivência. Viver um colapso sem perder sua bússola moral pode ser o desafio mais difícil de todos. O objetivo não é apenas permanecer vivo até que as luzes voltem. O objetivo é emergir intacto, com relacionamentos preservados, dignidade mantida e propósito inabalável. Quando a recuperação finalmente chegar, seja em meses ou anos, você quer se reconhecer no espelho. A sobrevivência que custa sua alma não é vitória. Em algum momento, depois que a urgência diminui e as rotinas se estabelecem, uma percepção mais profunda emerge. A preparação nunca foi realmente sobre um PEN. Foi sobre entender quão frágil é o conforto e quão rapidamente a responsabilidade retorna ao indivíduo quando os sistemas falham. Um pulso eletromagnético é um evento de baixa probabilidade, mas suas consequências são enormes, e é por isso que ele importa. Não porque seja provável, mas porque ele reduz a vida aos seus elementos essenciais e expõe o que realmente nos sustenta. O que muitas vezes passa despercebido é que essas lições se aplicam muito além de um único cenário. Furacões, ataques cibernéticos, tempestades de gelo, falhas de infraestrutura. Todos eles removem as mesmas suposições de maneiras diferentes. As ações que você tomou, a mentalidade que você adotou e a disciplina que você praticou o serviriam em qualquer crise. Ter um plano não elimina o medo, mas o transforma em foco. Ele substitui o pânico por direção. No cerne de tudo isso, reside uma questão que vai mais fundo do que a logística. Quando tudo o que é externo é retirado, em que você se apoia? Algumas pessoas confiam apenas na preparação, outras confiam na comunidade. Muitas descobrem que a fé, seja enraizada na espiritualidade, convicção moral ou crença em algo maior do que elas mesmas, se torna o alicerce que as mantém firmes. A crise tem uma maneira de revelar o que realmente acreditamos, não o que alegamos acreditar quando a vida é fácil. A preparação não é paranoia, é responsabilidade. É uma decisão silenciosa de proteger aqueles que você ama, sem esperar por permissão. É escolher a ação em vez da negação e o propósito em vez do medo. E quando o momento passa, quando as luzes eventualmente retornam e a vida normal é retomada de alguma forma, a maior recompensa não é o orgulho, é a paz de espírito, sabendo que você enfrentou a incerteza com clareza e força. Agora, quero ouvir de você. Em um verdadeiro colapso, o que você acha que importa mais? Preparação, comunidade ou fé? Você acredita que a fé tem um papel na sobrevivência quando os sistemas falham? Ou você vê isso de forma diferente? Compartilhe sua perspectiva nos comentários e tome uma posição clara. Sua voz contribui para a conversa, e essas conversas importam mais do que nunca.